Muito bem, queridos. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta, epístola aos Hebreus, capítulo 10. Nós fizemos o estudo do versículo 19 a 25. 19 a 25. Nós falamos no último estudo sobre solenes recomendações. Como já tenho umas duas quartas, vocês não vão lembrar, mas eu vou lembrá-los. Quais foram as solenes recomendações dos versículos 23 a 25? Permanecer firmes na fé. A segunda, encorajar uns aos outros. E a terceira, nos congregar com os irmãos, né? Uns com os outros, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, tá? Então, o autor agora vai fazer um grande alerta, queridos. Vamos ler o texto e acho que podemos ler juntos esses versículos. Vamos lá, juntos? 26 a 31, vamos juntos. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser daquele que pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, Senhor, julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do... Amém. Então, o autor vai passar agora para um alerta sobre um grande perigo: abandonar a fé. Virar as costas para Jesus, voltar para a vida anterior que tinha antes de conhecer Jesus. A gente conhece na prática muitas pessoas que um dia seguiram a Cristo, pertenceram a uma igreja e depois abandonaram a fé. Voltaram para o mundo, para a vida errada ou para uma crença errada, no nosso entender, né, da palavra de Deus. Então, vamos tirar algumas lições aqui sobre o perigo, né, o risco da apostasia. Ele está falando sobre isso, o abandono da fé, dar as costas a Jesus. Então, primeiramente, o perigo da apostasia, verso 26, volte aí, deixa o texto, a Bíblia aberta aí, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O autor
não está falando de pecados e fraquezas que os cristãos podem cometer e que cometem. Enquanto Jesus não voltar, enquanto estivermos nesse processo chamado santificação, né? Justificação, Jesus nos salvou na conversão, santificação, processo, até o dia que Jesus voltar, que será a glorificação. Então, nessa caminhada, nós vamos cair. É possível cair, tropeçar. Já vimos isso nos versículos anteriores, irmãos, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que Ele levou os nossos pecados para a cruz, que Ele cravou a nossa dívida lá na cruz. O autor aqui está alertando, irmãos, sobre o abandono da fé. Não está falando de uma queda, de uma fraqueza cometida. Ele está falando de abandono da fé, o abandono do cristianismo. Repito, quando a pessoa vira as costas para Cristo. Mesmo que antes tenha professado essa fé, mesmo que antes tenha dito que seguia a verdade, a pessoa abandona. Apostasia. Todo cristão, repito, pode tropeçar e cair, pode ter uma fraqueza na vida cristã. Somos imperfeitos, somos fracos, somos pecadores, continuamos pecadores, mesmo salvos por Jesus Cristo. E, repito, nessa luta diária, nós podemos cair. Agora, a ideia que a Bíblia dá é que uma pessoa salva em Cristo, o pecado passa a ser um acidente na vida dela. Ela não, o João, o apóstolo João, a primeira carta, a primeira epístola, ele fala que nós temos a semente divina. Semente divina. Então, nós não podemos continuar no pecado. Quem nasceu de Deus, diz João, não pode permanecer em seus pecados. E João questiona esse novo nascimento se a pessoa permanece em seus pecados. Então, queridos, o que o texto está falando não é de uma fraqueza, não é de um tropeção, tá? O texto está falando de abandono voluntário. Depois de conhecer a verdade, abandona a verdade. Ela vai voltar para a vida sem Deus, mesmo conhecendo a verdade. Ela deliberadamente toma essa decisão de dar as costas a Jesus. Uma pessoa pode conhecer a verdade e abandonar a verdade. E querer viver na mentira. O cristão verdadeiro, repito, usando o argumento de João, ele cai, mas não permanece. Ele reconhece seu erro, se arrepende, confessa e deixa. Ele não permanece. Ele, com a ajuda de Deus, levanta e continua na sua caminhada. A apostasia é diferente, irmãos. E vamos dizer assim, é um pecado muito pior. É o abandono deliberado e
definitivo da fé. Ela não quer mais, mesmo sabendo, mesmo conhecendo a verdade. Então, esse é o perigo da apostasia, não é? E a pessoa não se entristece mais, ela não se arrepende mais, ela não abandona o pecado. Ela continua no seu erro, consciente. E uma pessoa que não se arrepende, não busca o perdão, irmãos, ela não tem esperança. Repito, conheceu a verdade, mas não seguiu a verdade. Sabe que Jesus Cristo é o único caminho, mas quer seguir em outro. Ela tem plena consciência de que Jesus, só Jesus, é o único e suficiente Salvador. E ela desvia-se de Jesus. Ela toma essa decisão de não seguir a Jesus. A segunda coisa que eu destaco aqui no verso 27, irmãos, é a penalidade da apostasia. Verso 27, vê lá. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Uma pessoa que conheceu a verdade e por medo, né, na época de perseguição, ou por amar os prazeres do mundo, rejeita a pessoa e a obra de Jesus, irmãos, ela vai sofrer as consequências dessa escolha e decisão. Não tem como fugir. E a Bíblia mostra aqui o juízo, a terrível expectativa, diz o texto, de juízo e fogo vingador. Condenação. Não tem escapatória, irmãos. Se ela rejeita o único que pode salvar, aquele que morreu, que sacrificou a sua vida para nos salvar, ela não tem jeito. Todo dia eu falei da loucura, né, da negligência. Então eu comecei o sermão falando de alguém que está em alto mar, né, não sei se vocês lembram, e passa um barco e oferece resgate, né? Vem. E ela simplesmente diz, não quero. Não quero. Está ali, de repente, cercado por tubarões, né? Alto mar, a gente pensa logo no tubarão, né? E ela não quer. Então, ela sabe que Jesus é o Salvador, morreu na cruz do Calvário, mas ela não quer crer em Jesus. Ela rejeita. Condenação irremediável, porque rejeitou o único que poderia salvar. Então, está aí, ó, juízo e fogo vingador, é a penalidade da apostasia. Versículos 28 e 29, veja aí, a maior gravidade da apostasia. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagina quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Penalidade na lei de Moisés, que não tinha olho por olho, dente por dente, não tem esse negócio, não é? E aí, imagina, o autor diz assim, imagina a pessoa que rejeita deliberadamente a graça, escarnece do Filho de Deus, do sacrifício de Jesus, da obra expiatória de Jesus, e ela
não atende à iluminação do Espírito Santo de Deus. E aí, a rejeição deliberada é pisar no Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, é pecar contra o Espírito Santo. É o pecado imperdoável, que alguns evangelistas descrevem como blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa recebeu toda a iluminação, todo o conhecimento, e ela rejeita. Eu sei que às vezes é difícil a gente, pela experiência, por vermos tantas pessoas que se afastam de Jesus, entendermos isso, irmãos. Uma pessoa que deliberadamente toma uma decisão, depois de estar completamente esclarecida pelo Espírito Santo, ela está pronta para fazer uma decisão. Totalmente iluminada pelo Espírito Santo. E nesse ponto, vamos dizer assim, nesse auge, porque a gente não sabe quando a pessoa, Deus vai trabalhando no coração, o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa. A gente, humanamente, não sabe, mas Deus sabe. Quando uma pessoa chega ao ápice do esclarecimento, da iluminação do Espírito Santo, e ela deliberadamente rejeita, não tem perdão mais. Não tem mais jeito. E ela não vai ter mais aquele momento. Ela perdeu a grande oportunidade de se entregar a Cristo. Hebreus 12 fala de Esaú, que ele perdeu as oportunidades e depois que a oportunidade passou, ele, sem arrependimento, mas chorou, buscando a Deus e não recebeu, porque perdeu a oportunidade. Isso é coisa de Deus, irmãos. A gente não pode, repito, não pode calcular isso, medir isso, aquilatar isso. É coisa do Espírito Santo de Deus. A conversão é um milagre de Deus. Mas há pessoas que rejeitam. E aí, meu irmão, não tem mais jeito. Versos 30 e 31, o juízo inevitável da apostasia. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sei que a maioria das pessoas gostam de ouvir falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas a Bíblia não esconde a ira de Deus, a justiça de Deus. O juízo de Deus. Olha a história do povo de Israel, olha a mensagem dos profetas, olha, observa bem. O povo indo para o cativeiro, por causa de rebeldia. Deus é amoroso até na sua justiça.
até quando ele faz justiça. Irmãos, as pessoas hoje querem pregar para agradar o povo, agradar as pessoas. Querem ser populares, politicamente corretos, e às vezes não falam do juízo de Deus. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia não esconde. Aqueles que se mantêm rebeldes diante da revelação de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, enfrentarão as consequências, enfrentarão a ira do Cordeiro, o juízo divino. E quando uma pessoa vira as costas para Jesus, ela enfrentará a vingança. A Deus pertence a vingança, no sentido de que Deus é vingativo, como nós entendemos, né? A vingança que nós não alcançamos às vezes. A ideia de vingança de Deus e de ira de Deus, outro dia eu vou desenvolver mais esse tema, é quando a pessoa é entregue a si mesma, às suas próprias concupiscências. E Deus tira o freio. Ela vai, sozinha. E a pior desgraça, irmãos. Precisamos dar graças a Deus, porque Deus está sempre nos cercando, nos protegendo, nos guardando, nos suprindo, nos abençoando com bênçãos maravilhosas. Mas quando a pessoa dá as costas para Jesus e chega a esse ponto de deliberadamente rejeitá-lo, ela está entregue à sua própria sorte. Romanos capítulo 1 fala sobre isso, mas não vou entrar muito nessa questão não. O justo juiz vai dar a cada um segundo a sua obra. Ele é justo. Ele é justo. Jamais será injusto. O pecado é maligníssimo. Só o sangue de Jesus. E se a pessoa rejeita isso, irmãos, não tem escapatória. A condenação é eterna. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, vocês lembram que a orientação de Deus foi que cada família sacrificasse o quê? Um cordeiro. Família pequena podia juntar uma com outra e tal, e o sangue seria passado aonde? Nos umbrais, né? Da porta de cada um, tá? Então, o anjo da morte, chegando ali, via que aquela família estava sobre a proteção de Deus. O sangue mostrava isso. Estava coberta pelo sangue. E aí você pensa assim, ou alguém pensa assim, poxa vida, primogênito de cada família, né? Mas Deus avisou. Deus avisou. Irmãos, uma pessoa que rejeita Jesus, que dá as costas a Jesus, não tem jeito. O juízo é inevitável. E a Bíblia nos alerta para isso.
Deus nos criou, irmãos, com o livre arbítrio. Mas alguém fala assim, Deus nos criou, mas se não fizer aquilo que Deus quer, Deus condena. Deus não criou robôs. Ele nos deu a oportunidade de escolher servi-lo. E uma coisa impressionante, Deus deu toda a dica, isto é, esclareceu, vocês têm que ir por aqui. A felicidade, a bênção está nesse caminho. Mas existe esse. Mas eu estou orientando a vocês seguirem por aqui. É o caminho da vida, o caminho da morte. Não sigam por ali, sigam por aqui. Tomem a decisão de seguir por aqui. Mas se você quiser seguir por aqui, as consequências são inevitáveis. Então eu escolho, eu decido. E Jesus lá na cruz completou a obra. Está consumado. Tetelestai, né? Essa palavra no grego. Está consumado. Mas tem gente que não quer. O Espírito Santo nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção, meu irmão. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se uma pessoa esclarecida pelo Espírito Santo e ela deliberadamente escolhe dar as costas a Jesus, ela vai estar sozinha no dia do juízo, irmãos. Ela não terá o advogado. Ela não terá. Ela estará sozinha. Sozinha e perdida eternamente. As religiões tentam florear coisa. E muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos pensam o seguinte: não falam, mas agem como se acontecesse o seguinte: tem o céu e tem o inferno. Mas será que não tem um lugarzinho no meio? Um lugar mais ou menos para aqueles que não estiveram firmes? Não tem, queridos. A Igreja Católica inventou o purgatório, né? Que a pessoa vai lá purgar seus pecados e tal, aquele negócio todo, e depois vai para o céu. Isso aí não tem na Bíblia, né, irmãos? Céu ou inferno. Definitivamente, eternamente. Não foi para o dia do juízo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Apostatou da fé. Rejeitou o único caminho. Então o juízo é inevitável. E o que o autor está dizendo, irmãos, é que a pessoa conheceu, até provou, até experimentou, mas não firmou sua fé em Jesus. Aí você pergunta, pastor, é possível isso? Esse texto não está falando de perda de salvação, queridos.
alguém pode perder a salvação? Deus não dá e tira salvação. Salvação é um selo. É um selo. Deus sabe do que vai acontecer daqui a 10 anos. Deus conhece nosso coração. Deus sabe o que vai acontecer em toda a eternidade. Então Deus não vai dar, porque salvação é um presente, irmãos. É a graça de Deus que é concedida mediante o que há fé em Jesus. Nós não fazemos nenhuma obra para salvação. A única obra que foi feita para salvação foi a obra de Jesus. Não nossa. Pela graça sois, por meio da, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém. Se a pessoa puder ser salva por aquilo que ela faz, para que Jesus morreu na cruz? Então não tem jeito, irmãos. E aí Deus colocou nas nossas mãos a decisão, a escolha. Mas é possível isso acontecer, pastor? É possível. É possível. Quando uma pessoa se afasta de Jesus, ou de duas, uma coisa aconteceu. Primeiro, ela nunca se converteu de verdade. Nunca. Quem que vai julgar? O pastor? Ninguém. Isso aí é coisa de Deus. Ninguém conhece o coração de ninguém. Ela nunca, Paulo diz, saíram de nós porque não nos pertencia. Ou ela se converteu de verdade, caiu, mas um dia vai se levantar. Porque ela tem a semente divina na sua vida. E Paulo usa uma expressão assim, vai ser salvo como que pelo fogo. Né? A ideia vai passar assim, na chapa quente, né? Bem, não vai ser fácil não. Mateus capítulo 7, eu não passei esse texto para o irmão lá, para o Janderson. Mateus 7, 21 a 23, você conhece esse texto, eu vou ler. Mateus 7, 21, veja lá. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outra tradução, a iniquidade. Então uma pessoa pode estar na igreja, pode estar servindo a Jesus, pode estar usando o nome de Jesus, mas sem conversão verdadeira. E repito, quem é que vai julgar isso? Ninguém, só Deus. O que aconteceu com o trigo e o joio? Vamos tirar? Não. Você pode tirar o trigo. Deixa crescer. Quando chegar na época certa, aí pelo fruto você vai ver. E aí você arranca o trigo e coloca no celeiro.
e arranca o joio e joga no fogo. Irmãos, há coisas que nós só vamos saber no dia do juízo final. Podemos ter surpresas, tanto de um lado como de outro. Imagine alguém falando, e você aqui? Eu também estou impressionado, você aqui. Cadê fulano? Não vi. Cadê? Não está aqui. O seu nome não estava no livro da vida. Irmãos, eu sei que é um pouquinho difícil de entender. Mas com as coisas de Deus não se brinca, não. Ou é ou não é. Esse negócio de mais ou menos, meio barro, meio tijolo, um pé no mundo e outro na igreja, crente Raimundo, né? Isso na Bíblia não tem não, queridos. Judas Iscariotes conviveu com Jesus, fez o que todos os outros apóstolos faziam, irmãos. E ele era praticamente aquele que, como é que é? Fala de suspeita, né? Nenhuma suspeita, como é que é a frase? Tem uma frase melhor aí, poxa, me ajuda, gente. Acima de qualquer suspeita. Tanto que quando Jesus falou, um de vós vai me trair. Será que sou eu? Senhor, sou eu? Olha só, os outros dizendo, será que sou eu? Judas não. Traiu Jesus. Vendeu Jesus. Deu lugar ao inimigo. Agora, aí você vê Pedro. Negou Jesus. Negou Jesus. 3 vezes. Mas logo depois, o que acontece? Se arrependeu. Chorou amargamente. Se arrependeu. Foi restaurado. E se tornou um grande líder da igreja. Então é diferente, irmãos. É diferente. O cristão, ele peca, ele cai, mas ele se arrepende, confessa e deixa. Porque há uma semente divina aqui, plantada pelo Espírito Santo. E a gente não se conforma com o pecado, irmãos. A consciência acusa, dói. Há um vazio no coração. Enquanto você não resolve aquilo, você não fica bem. Porque é nova criatura. E se tiver que pedir perdão a alguém, vai pedir. Se tiver que perdoar alguém, vai perdoar. Porque isso está estragando o nosso interior. Há expressões de Davi, no Salmo 32, 51, né, e há outros salmos de penitência, chamados de penitência, que ele usa expressões assim, que estava sendo corroído por dentro. Aquilo estava acabando com ele por dentro. Até que ele confessa. Assim é o cristão verdadeiro, irmãos. O pecado não faz morada.
porque quem faz morada em nosso coração é Jesus, é o Espírito Santo, queridos. E os dois são incompatíveis. Não pode habitar no mesmo lugar. Apostasia, dar as costas para o Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, ter cuidado, avaliar a nossa vida cristã, avaliar a nossa comunhão com Deus. E se estiver cometendo pecado, arrependa-se e corra para Jesus. Isaías 55 diz assim, 55, 6. O que diz? Poxa vida, ninguém me ajuda, hein? Buscai ao Senhor enquanto, presta atenção, buscai ao Senhor enquanto, invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um momento, e aí o versículo seguinte vai falar de conversão. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar, rico em perdoar. Mas vai chegar um momento, irmãos, que eu não sei, que a pessoa não vai se arrepender mais. Ela rejeita a obra de Jesus. O que aconteceu quando Jesus falou sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O crente verdadeiro não precisa ter medo, que nunca vai cometer esse pecado. Né? Tem gente que pergunta às vezes, pastor, o crente pode cometer o pecado imperdoável? Não, claro que não. Porque se, em resumo, vamos dizer assim, é a rejeição da obra de Jesus, então o crente jamais vai cometer esse pecado. Cristão verdadeiro, jamais. Mas aquela pessoa que ainda não se converteu de fato, de verdade, não nasceu de novo, ela pode chegar ao momento e rejeitar, dar as costas e, mesmo que conheça, irmãos, tá? Ela está totalmente esclarecida, está conhecendo, ela sabe, mas ela rejeita. Não tem solução. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que possamos ajudar outras pessoas e que possamos permanecer firmes seguindo o Senhor Jesus, fazendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E se cairmos, quando cairmos, vamos reconhecer o erro, vamos confessar, pedir perdão e deixar. Mas se acontecer de novo, se arrepende de novo, porque Deus conhece o coração. Deus sabe se houve arrependimento de verdade. Com Deus não se brinca. O texto termina assim: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Terrível coisa. Deus é amor, Deus é misericórdia, é graça, mas é justo. E vem o juízo, irmãos, para todos. O juízo virá. Paulo, quando escreve a Timóteo, eu não guardei esse texto, eu sempre boto no esboço, né? Estou lembrando agora. Ele diz assim, que há pecados que
logo são revelados. Há outros que ficam guardados muito tempo. Isso pode acontecer conosco, mas serão revelados também. Não tem escapatória. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para seguirmos com seriedade e fidelidade a Jesus. Que assim Deus nos abençoe. Amém.